Bem-vindo ao CTM3. Começando um edital do ICMBio, né, que é uma autarquia federal com 4 diretores, autoriza o órgão ambiental a fazer licenciamento. O IBAMA, né, é uma polícia ambiental suplementar, né. É importante alguns jargões, né? Toda área tem seus jargões e começando nesse sentido, a gente precisa ter uma noção do que é a bioeconomia, que se divide em biotecnologia, biorrecursos, bioecológica. Essa bioeconomia, né, abrange a ideia de produção sustentáveis, né, com os recursos renováveis e tudo mais. Os biomas, né, Pantanal, Pampa, né, os 5 biomas do Brasil, né, sendo que o Pantanal é o menor, né, a Mata Atlântica é a maior. Ciclagem de nutrientes, né, aquelas ideias de fertilização, adubação, calcário, né, o que é uma reserva legal, a compensação de reserva legal, que é um mecanismo de regularização, né? Corte seletivo é uma técnica de manejo florestal. Corredores ecológicos, áreas que conectam áreas fragmentadas, né? Cadeias de sociobiodiversidade, lógico, né? Que entra toda a questão de aquecimento global, de desmatamento, né? Equilíbrio, né? Algumas palavras parece que assustam, mas tipo especificação alopátrica, processo de evolução que resulta na formação de novas espécies, né? Efeito de borda, tem uma questão ali de transição de espécies, né? In situ, né? São exatamente essas espécies que saem, que ficam, né? Fragmentação, hotspots, né? Endemismo. Enfim, é importante pontuar, né, que assim, como vai ter uma prova discursiva, é preciso começar a desenvolver pequenos discursos, né? Ou seja, fazer uma associação de ideias, né? Como assim, né? O que é um marcador genético? Ele tem a ver com uma ancestralidade, né? Tem a ver com migração, né? O que é um gerenciamento costeiro, né? A conservação da linha de costa, os métodos de proteção, né? Alimentação artificial das praias, reconstrução de dunas, plantação de vegetação, né? Taxonomia. Esse aí, desde o ensino médio, a gente tem aquele mnemônico reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage, isso aí é uma das primeiras coisas que você vai bater o olho dentro do edital, né? O que serve a valorização ambiental, né? Para auxiliar a implementação de políticas públicas de conservação, comparar custo-benefícios de medidas alternativas, né? Evolução filogenética. Todos os organismos vivos têm um ancestral comum. Todas essas ideias aqui foram base de concurso, né? Base de questão, né? Você vai pegando as questões e vai pontuando dentro do edital o que caiu, né? Para você começar a desenvolver uma ideia, né? Então, assim, eu vou dar uma lidinha aqui num negócio para
terminar. Além dos direitos individuais e coletivos, né, considerados de primeira geração, existem os de segunda e terceira. E o de terceira é um exemplo típico do direito de terceira geração, né, que é um ambiente equilibrado, autorreconhecimento dos povos, né, terceira geração. A questão ambiental mensura o quanto os recursos disponíveis, os chamados serviços ecossistêmicos, estão em consonância com uma proposta de desenvolvimento alinhada à preservação e sustentabilidade, que respeite a flora, a fauna e toda a taxonomia envolvida e pontue as reservas legais e as áreas protegidas. Os marcos institucionais, como o ECO 92, Convenção de 69, né, da OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, são aparatos, suporte, legislação referente associado ao MMA, né, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, como agentes, né, enfim. A questão da municipalização também é importante ressaltar, porque está acontecendo na questão ambiental também. O aparato institucional surge para amenizar e controlar a ação antropófica que ameaça a biodiversidade, né? Antro, né? Homem. Ação do homem. Né? Os marcos institucionais podem ser indicados como as políticas nacionais, desenvolvimento sustentável, sobre comunidades tradicionais, sobre proteção, de maneira geral. A questão da educação ambiental sobre patrimônios gerentes e monitoramento ambiental são pautas recentes, né? A ecologia e a botânica se beneficiam dos povos tradicionais. Isso é uma ideia interessante e importante, porque são elas que subsidiam o saber científico. Eles têm narrativas, né, que são a descrição dos rios, dos mares, das plantas, e aí vem o observador, né, que é essas comunidades locais, fazem essas narrativas e o saber científico se apodera desses conhecimentos, né? Esse conhecimento tradicional, ele é essencialmente de forma oral, através da observação e experimentação, né? Mas é de uma maneira sustentável, o que o modelo econômico vigente deveria aprender, né? Então, óbvio, né? Além da questão agrária, fundiária, né? Que é uma questão muito, né, importante no país, né? Por conta até do tempo de recuperação, né, de cada ambiente, né? É preciso que o nosso modelo tenha essa leitura, né, de maior sustentabilidade, até porque tem que ter essa manutenção dos agentes, né, bioquímicos, né, para ter o ciclo da vida. Bem, só uma pauta, só um alô, e começou o CTM 3. Obrigada.